Olá, muito boa tarde, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Hoje nós vamos abordar mais um case de sucesso ou insucesso que se chama Vale do Sexo, Veneno ou Antídoto. Muito bem, voltamos então com mais um estudo de casos, apometria, estudo de casos com cases de sucesso ou insucesso. Hoje falando então de uma tratativa de um consolente, sexo masculino, aproximadamente 22, 24 anos, não me recordo agora. Tínhamos um corpo mediúnico de aproximadamente 10, 12 médiuns presentes na mesa informação. Esse consolente feita a anamnese, os procedimentos básicos, montagem de campo de força, anamnese para coleta de informações. O consolente narrava um histórico de algumas dores de cabeça latente, alguns problemas no chakra laríngeo ou na região do laríngeo, né, região da garganta. Nós tínhamos também como dado que foi apresentado uma queixa de dificuldade de concentração nos estudos, dificuldade de focalização nos estudos, o mental um pouco disperso. Outro dado importante que foi trazido, uma grande compulsão sexual, o pensamento voltado bastante para a questão da sexualidade e uma libido bastante alta naquele momento. Foi um dado que chamou bastante atenção durante o processo de anamnese, entre outros dados que foram trazidos, que não me recordo agora, mas os principais que me recordam dessa situação foram essas. Vale a gente abrir um parênteses aqui, é bastante interessante. Isso foi chamado a atenção também durante o tratamento. Sempre que a gente envolve o assunto sexualidade, o campo do sexo junto à espiritualidade, as lides com a espiritualidade, que também tem um braço ligado à religião, embora o nosso grupo hoje a gente não trate como um grupo ligado à religião, e sim um grupo de tratativa espiritual, sendo um grupo universalista que abarca pessoas de vários eixos. É muito comum os indivíduos que trabalham, os médios, enfim, o agrupamento, olhar com os olhos de repreensão para com o assistido. O sexo, o assunto sexualidade passa a ser um tabu. A gente sabe que a sexualidade, se bem aplicada, o sexo, se bem aplicado, ele traz um equilíbrio para o indivíduo, e nós, como seres humanos encarnados ainda na carne, a gente tem que trabalhar sim essa energia, tem que trabalhar este pilar emocional, esse pilar de vida, né? Esse pilar emocional não. É um pilar que, se não bem trabalhado, ele vai afetar sim o campo emocional. Então foi pedido durante o atendimento, né, depois quando a aberta a frequência do consolente, que esse assunto veio à tona, foi pedido que se tratasse com muito respeito, sem um dedo de julgamento para com o consolente. Muito bem. Aberta a frequência do consolente, um primeiro passo, nós iremos optar em fazer um cilindro para busca de resíduos, e foi sinalizado ao operador do trabalho neste momento que fizesse primeiramente os níveis e um escaneamento do consolente para averiguação das manchas que um médium estava sinalizando na região frontal, região do bulbo do consolente. Após um escaneamento, observou-se a apresentação de um aparelho parasita, tá? E demos então andamento no tratamento dos níveis do consolente. Tratados os níveis, não tivemos grandes dificuldades, e ao rastrear o
o aparelho parasita, que foi um segundo passo a ser tomado na tratativa do consolente, percebemos um cordão conectado a uma região do astral e logo sintonizamos com um bolsão que nós vamos classificar aqui como Vale do Sexo. Tá? Alguns médiuns narraram a presença no seu mental de imagens ligadas à orgia. Feito um pente mais fino, um rastreamento mais fino, nós percebemos então um dado interessante, um processo não muito comum, mas interessante no processo de obsessão, uma cópia da estrutura astral do consolente participando de uma orgia numa região do astral. Nós consultamos a espiritualidade. Como nós sabíamos que o consolente ele estava em movimento tá? Ele estava em movimento terapêutico, ele estava num processo já de estudo para desenvolver a sua mediunidade e dentre outros aspectos, e caminhando de forma muito positiva e muito efetiva, nós tivemos autorização da astralidade, né, dos superiores nossos, para trazer o bolsão para o campo de força, para que a gente pudesse primeiramente ter um diálogo e entender o contexto todo e verificar o que poderia ser desfeito e assim por diante. Ao trazer o bolsão, nós trouxemos várias entidades do sexo feminino ligado a esse contexto da sexualidade, ligado ao consolente, e uma líder. Eu vou fazer uma exemplificação aqui bastante pejorativa, mas para que a gente tenha ferramental para entender o contexto todo. É como se nós tivéssemos trazido a cafetina e as prostitutas que estavam envolvidas com o contexto ligado à sexualidade. E nós incorporamos então essa entidade de liderança, que eu estou adjetivando aqui como cafetina, mas não era uma cafetina, tá? Incorporamos ela num médium e travamos então um diálogo, inclusive para que o próprio consolente pudesse entender um pouco das ligações a qual ele estava fortalecendo junto à astralidade devido à sua compulsão, a algumas buscas que ele acabava fazendo por uma questão de ainda não consciência dos fatos. Bastante interessante que a entidade, ao se manifestar, ela disse que toda aquela energia era retroalimentada pelo consolente, que elas não estavam fazendo nada que ele não queria, nada que ele não pedisse, que ele não solicitasse, e que elas estavam então apenas retroalimentando e potencializando aquilo graças à colaboração dele. E então havia um processo aí simbiótico de um para com o outro, ou um processo enfim, de uma troca de energia onde os dois se compraziam. Bastante interessante que após o esclarecimento do consolente que estava sendo tratado, ele, por estar estudando, ele já entendia um pouco do processo como um todo. Foi proposto para as entidades uma trégua, tá? Um período de trégua para que o rapaz pudesse fazer o movimento dele em direção à redução desse processo, né? Na sua estabilidade energética e assim por diante, para que ele pudesse se desligar cada vez mais dessa energia, dessa compulsão. E então o espírito representante da situação narrou que seria dado esta trégua para ele, desde que ele não fizesse o movimento em direção, porque a partir do momento que ele fizesse o movimento em direção a esse tipo de energia, elas iriam atuar por força da lei que permite que haja sintonia com o contexto em geral. Então podemos dizer que foi delimitada uma linha amarela virtual para que o indivíduo tivesse então um pouco de trégua com relação a esse contexto. Um outro dado interessante
que após esse processo, esse aceite da liderança desse bolsão, nós oferecemos ajuda, deixamos uma porta aberta para que as entidades que quisessem ser tratadas pudessem ultrapassar uma certa linha amarela para que pudessem ser tratadas, e as que quisessem continuar nesse contexto energético, nesse estado mental ligado à sexualidade e retornar para o bolsão, nós não levaríamos nenhuma à força e respeitaríamos a escolha de cada entidade. É bastante interessante esse dado, porque muitas das vezes, embora com a ferramenta apométrica nós tenhamos recurso para a utilização de força bruta, de força de contenção, nem sempre a força bruta, a força de contenção, ela se faz eficiente, se torna eficiente, porque às vezes é necessário uma força de contenção, mas às vezes é necessário utilizar de uma força chamada respeito. O respeito, a vontade do outro, ela é muito importante para que o processo de mudança se opere. Muitas vezes uma força de contenção, ela infringe uma linha de respeito porque o indivíduo infringiu uma linha de respeito para com o outro. Mas como neste caso específico havia uma troca conivente de ambas as partes, nós tínhamos que utilizar a ferramenta chamada respeito. Diferente quando se utiliza a ferramenta da misericórdia, diferente quando se utiliza a ferramenta da justiça, que vai ser uma ferramenta de contenção, ferramenta da misericórdia, que é uma ferramenta de acolhimento, nós utilizamos uma ferramenta chamada respeito. Muito bem. Para a gente avançar nesse contexto da tratativa de hoje, após algumas entidades aceitarem, darem o aceite de tratamento, foram tratadas, encaminhadas para um posterior acolhimento. Algumas optaram em voltar para o bolsão. Nós fizemos um segundo scanner e detectamos então que o consolente ele tinha um aparelho parasita instalado na região do frontal, que ele tinha uma função potencializadora. Toda vez que ele trazia o mental dele para o campo de uma sexualidade desregrada, esse aparelho ele retroalimentava essas imagens e potencializava toda a energia sexual dele, direcionada nos seus chakras baixos, principalmente no chakra sexual. Consultado a direção espiritual da casa, nós perguntamos se iríamos retirar o aparelho ou não, o aparelho parasita. Muito interessante que nós fizemos um escaneamento e o aparelho parasita que estava instalado no frontal do médium, ele não tinha uma conexão com nenhuma entidade, uma conexão direta com nenhuma entidade, já visto que normalmente um aparelho parasita ele vai ter a conexão com um espírito que instalou ou que produziu o aparelho parasita, sendo facilmente rastreável e tracionado para o grupo, para contenção, para tratativa ou até mesmo para retirar o aparelho a qual ele instalou. Lembro-me que no começo desse estudo de caso eu narrei que havia uma cópia do corpo astral do médium que, ao fazer o desdobramento, ele se deslocava, desdobramento em sono físico, ele se deslocava para essa região, para esse vale do sexo, e a cópia do corpo astral dele, que estava aprisionado ou conivente com a situação, foi recolhido, levado para tratamento, para que pudesse perder, reduzir essa ressonância ligada ao vale do sexo, ao campo dessa sexualidade desregrada. Voltando então à questão do aparelho parasita, a pergunta um dado que dá o nome veneno ou antídoto, dá o nome a esta série, foi o fato da espiritualidade orientar que esse aparelho parasita não fosse retirado, e que esse aparelho parasita ele ia agora a partir deste momento ele ia servir como uma coleira para o indivíduo, que estava sendo tratado. Ou seja, toda vez que ele tivesse contato mental com
imagens de sexualidade desregrada, imagens pornográficas e tudo mais, ele estaria automaticamente acionando e retroalimentando esse aparelho. Então esse aparelho agora, por tomada de consciência, ia acabar servindo como uma coleira para ele, para que ele trabalhasse bastante o controle mental, né, a educação mental e emocional dele, para que ele não retroalimentasse essa situação que seria então potencializada pelo aparelho parasita. A gente acabou utilizando uma metáfora no grupo durante a tratativa, dizendo que a diferença do veneno e do antídoto está na dose, né? Então aquilo que para ele até então era um veneno poderia ser o antídoto ou a ferramenta necessária para a educação mental e emocional do médium, né? Do médium não, do consulente tratado. Digo médium porque é um consulente que também tem uma mediunidade, uma força mental muito grande, e por isso a gente pode considerá-lo também como um médium que estava sendo tratado. Muito bem. Esse tipo de tratativa mais aberta, mais explícita, esclarecendo todo esse enredo para o consulente, foi possível porque o consulente já estava em processo de estudo, então ele já tinha conhecimento de certas leis e certos processos, o que facilitou ainda a conscientização do mesmo. Nós tomamos um cuidado também para fazer 2 procedimentos. Um dos procedimentos foi descortinar o passado de quem estava operando no momento, mostrar a tela de passado de quem estava operando para as entidades que estavam sendo tratadas, e principalmente para a liderança desse contexto, para mostrar que nós, né, que estávamos na tratativa do médium presente, também já transitamos por esse contexto de sexualidade desregrada. Esse mecanismo é importante para que a gente se iguale também um pouco ao consulente, para que ele não carregue culpa por ter caído ou por ter decaído num processo desse, para que o grupo também se conscientizasse de que não deve haver julgamento para com o próximo, indiferente do assunto envolver sexualidade, envolver vício com álcool, drogas ou o que seja. A gente não está lá para julgar, a gente está lá para auxiliar e para conscientizar. Acho que conscientizar é a melhor palavra. E nós orientamos também o consulente para que ele vivesse a sua sexualidade de uma forma normal, saudável. Já visto que ele tem uma parceira e que ele poderia ter uma vida sexual ativa de forma tranquila, segura. Isso é muito importante, esse dado, essa informação, para que o indivíduo também não carregue culpa, e isso não afete também o campo da sua sexualidade, tá? Tem que haver muito cuidado, muito tino nesse sentido, para que você resolva um pilar do indivíduo, mas você instale uma falsa crença ou uma culpa no indivíduo de atuar com a sua sexualidade de forma natural, equilibrada, e com isso desencadear aí um processo, inclusive até mesmo patológico, aí uma disfunção no campo da sexualidade de ordem emocional ou até mesmo física. Muito bem. Esse dado foi bastante elucidativo, educativo para o grupo como um todo, bastante interessante para a gente fechar que o aparelho parasita ele não foi instalado por nenhum agente externo, por força motivacional de vingança ou coisa do tipo. Nós tínhamos o próprio consulente teve um aceite de colocar que esse aparelho que lhe foi ofertado fosse instalado, porque esse aparelho potencializava toda a sensação sexual que ele tinha em desdobramento na astralidade. Então esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual a espiritualidade, por um determinado momento, validou que não deveria ser tirado o aparelho parasita, porque o próprio consulente, mesmo que de forma inconsciente, quando desdobrava na astralidade, buscava essas energias e por uma necessidade ou vontade de amplificar ou
ampliar a sua sensação de prazer, buscou esse recurso que lhe foi ofertado na astralidade. Então nós fechamos aqui mais este case, podemos dizer que foi um case de sucesso, porque até então nós tivemos uma devolutiva do próprio consulente que foi muito pertinente, muito consciente da parte dele. Foi bastante importante essa tomada de consciência dos movimentos que ele tem que fazer. Então nós podemos classificar como um case de sucesso até o dado momento. Agradecemos a audiência de todos. Acessem o nosso site www.integra7.com.br. Acessem meu site www.fabionasa.com.br. Acessem a seção de vídeos, outros cases de sucesso e insucesso, outros estudos de caso, a série também Apometria porque sim, Apometria porque não, e tantos outros vídeos a qual a gente vem publicando aí para trabalhar um pouco a tratativa espiritual, a tratativa emocional, comportamental. Um grande abraço a todos e até a próxima.